E agora chegou a hora da gente trazer mais informações. Quem é essa vítima? Coloca as imagens, isso, e as imagens da vítima, isso, do Rodrigo, né, Crespo, de 42 anos. Ele que foi cruelmente, covardemente, chocantemente assassinado em frente ali à OAB. Ele estava voltando, tinha saído para comer um lanche, estava voltando para o escritório quando foi assassinado. Em prantos, a namorada do advogado recebeu o apoio de parentes. Familiares da vítima também compareceram ao Instituto Médico Legal para a liberação do corpo. Formado há quase 20 anos, o profissional era um nome respeitado no direito empresarial. Foi sócio fundador do escritório onde trabalhava e atuou em processos relacionados a criptomoedas. E a pergunta, que a polícia tenta decifrar, tenta responder: quem foram os responsáveis? Quem foi o mandante desse assassinato tão cruel? Ah, JP, mas e o atirador? O atirador, inclusive, é claro que quem vai responder isso é a própria polícia, mas a investigação deu conta de que o atirador ou as testemunhas que acabaram acompanhando toda essa selvageria, esse crime brutal, ouviram esse atirador que aparece aqui, que inclusive vai emparelhar, vai aparecer em um carro branco, gritar pelo nome, inclusive do Rodrigo, para ter certeza de que era a vítima, de que era o alvo. O carro acaba emparelhando, eles estão dentro desse veículo aqui, desse Gol branco, o momento em que ele espera, e aí me parece, a informação, claro, que não é oficial, estava checando, a foto da vítima. O Rodrigo está aqui, logo atrás dessa coluna aqui, bem aqui. E aí você vai ver o momento em que o atirador desce do veículo, o comparsa está lá dentro. O comparsa está dentro aqui do veículo esperando. No momento em que ele abre a porta, essa ação completa, JP, dura quanto tempo? 14 segundos. O atirador desce do veículo, grita pela vítima. Na hora que o Rodrigo olha, ele dispara. Ao menos, segundo a perícia, 16 vezes. 10 balas acabam atingindo esse advogado de 42 anos que morre no local. O momento em que ele desce, já tem aí, coloca no ponto para mim, o momento em que ele desce do veículo e acaba cometendo o assassinato. O Rodrigo não teve chance nenhuma aí, no detalhe, o atirador desce já atirando, o Rodrigo cai aqui, os 10 disparos acabam atingindo, a avenida extremamente movimentada, e aí ele desce, ele volta, desce correndo aqui, entra no veículo e ele e o comparsa fogem do local. Vamos trazer mais detalhes agora na reportagem do nosso Pedro Dobal, no ar. A família de Rodrigo Marinho Crespo, de 42 anos, chegou ao Instituto Médico Legal, no centro do Rio, por volta das 8 horas da manhã para liberar o corpo. Ainda muito abaladas, a namorada e a sogra dele preferiram não falar com a imprensa. Outros familiares também estiveram na unidade ao longo da manhã, assim como investigadores que atuam no caso. Aqui no ML, o corpo de Rodrigo passou por exame de necropsia, que foi acompanhado por agentes da Delegacia de Homicídios da capital. O profissional era sócio fundador de um escritório de advocacia, onde defendia empresas de diversos ramos e atuava em processos relacionados a investimentos em criptomoedas. O crime aconteceu na tarde de ontem no centro do Rio. Rodrigo foi alvo de pelo menos 10 disparos a poucos metros do escritório onde trabalhava e da sede da Ordem dos Advogados do Brasil. Formado pela PUC-Rio em 2005 e com pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas, Rodrigo tinha cerca de 20 anos de experiência em direito civil empresarial, sendo sócio de um escritório prestigiado no ramo. Ele ainda era membro do Instituto dos Advogados Brasileiros desde 2011, onde fazia parte da Comissão de Direito Processual Civil. Em nota, o IAB prestou solidariedade à família e pediu às autoridades a rápida apuração do crime. Já o Sindicato dos Advogados do Rio disse que o assassinato revolta toda a classe e exigiu uma investigação célere. E olha, atenção, a gente já vai ao vivo para a sede da OAB, onde está falando agora o secretário Vitor Santos. Vamos ouvir, abre o áudio, sobe o som, enche tela, por favor. A todos os senhores, e principalmente se nós chegarmos à conclusão que esse crime tem relação com a atividade da advocacia, que é tão importante para o nosso sistema jurídico e para o nosso Estado Democrático de Direito. Você que está chegando agora ele vai ser tratado ao Brasil Urgente Rio, secretário Polícia Civil, doutor Marcos Amin, falando aí justamente
sobre o crime, as investigações. Vamos ouvir agora o presidente da OAB, Luciano Bandeira, nessa reunião. Fernanda, a gente está ao vivo no Brasil Urgentinho. Posso fazer a primeira pergunta rapidinho para o secretário Vitor? Secretário, vocês falaram sobre algumas características que dá para observar já. A gente falou sobre o horário movimentado, o carro já estava na frente algum tempo antes, inclusive já a possibilidade dele ter estudado todo o caminho da vítima. O que eu queria saber, secretário, que a gente falou sobre a possibilidade de relação do crime com a profissão, mas a possibilidade de ser um crime passional? Olha, nesse tipo de crime de homicídio, todas as hipóteses são levadas em conta. Tá? O que a gente aqui não pode nem, nesse momento, descartar essas hipóteses. Isso é normal. Tá? Então, a gente entende que a motivação, né, desse crime ela vem depois que a gente consegue encontrar os autores ou os executores do crime. Só então a gente pode chegar à conclusão de se tratar de um crime passional ou qualquer outro tipo de motivação. E há algum profissionalismo por parte desses criminosos na hora que eles cometeram o assassinato? E aí eu estendo a pergunta para o delegado Marcos Amin, também para o secretário de Polícia Civil, porque eles chegam a disparar 16 vezes, 10 pegam na vítima. Bom, tudo tem que ser levado em conta, né? Pensa que alguém pode querer mudar a cena né, a dinâmica de um fato. Pode parecer profissional ou pode não parecer profissional com a intenção de desviar o foco da investigação. Eu acho que o secretário Amin pode, como tem experiência de ter passado pela DH, pode responder melhor essa pergunta. E a coletiva, ao vivo. Nesse início, a única possibilidade que a gente descarta é o latrocínio. Cuida-se de um homicídio. Agora, a motivação, a gente, nesse momento, está com nossos ouvidos e olhos abertos. A gente costuma falar na investigação. Não descartamos literalmente nenhuma situação, até para não prejudicar as investigações. Foi um crime rápido, um crime que a gente chama limpo, não houve vítimas, a não ser aquela que estava sendo alvo da ação. O indivíduo efetua 2 disparos, a vítima cai e depois ele dá sucessivos disparos na vítima. Então, tem características de crime de execução, né? A vítima é chamada pelo nome, então parece que o executor não conhece a vítima, porque senão não precisaria chamar pelo nome, mas isso pode ser também um ardil. Por isso que nesse momento não é só um protocolo, é o protocolo. A gente não descarta nenhuma hipótese, principalmente cuidando-se do Rio de Janeiro. A gente estava falando disso agora com o doutor Luciano, principalmente se tratando de Rio de Janeiro, né? A gente tem indivíduos que estudam como executar. A gente já teve prova disso. Já aprendemos pessoas assim, já aprendemos materiais. Então, nesse momento, a gente não descarta nenhuma hipótese. Na investigação, os executores, via de regra, costumam vir primeiro do que a motivação, né, por uma série de fatores que são peculiares da investigação, que não cabe a gente ficar divulgando métodos de investigação e nem detalhes de investigação, mas, via de regra, é assim. Os executores vêm primeiro do que a motivação. E assim a gente está trabalhando, né, as coisas estão caminhando para serem solucionadas, mas nesse início nenhuma motivação é descartada. E olha, atenção à reportagem, a hora de trazer os detalhes aí desse crime chocante e brutal, dessa execução no centro do Rio de Janeiro. O atirador desce do carro e dispara ao menos 16 vezes no advogado Rodrigo Marinho Crespo. Quem vai trazer mais detalhes, a reportagem completa para você é a nossa Priscila Xavier, no ar. Um crime em plena luz do dia no coração econômico e jurídico do Rio, o centro da cidade. Era por volta das 5 horas da tarde desta segunda-feira. A movimentação era intensa na região com a volta para casa. Repare que os 2 homens caminham tranquilamente. Segundos depois, um carro branco se aproxima lentamente para bem perto deles. Cerca de 1 minuto após, um bandido encapuzado desce do veículo e atira a queima-roupa contra um dos homens.
homens. A vítima era o advogado Rodrigo Marinho Crespo, de 42 anos. O crime aconteceu exatamente neste ponto, na Avenida Marechal Câmara, no centro do Rio. Testemunhas contam que o criminoso chegou inclusive a gritar o nome de Rodrigo e quando a vítima olhou, o bandido fez os disparos. Eu vi essa pessoa indo em direção, saindo de um carro, de um Gol branco, saindo em direção a essa pessoa que foi executada. Nesse momento eu ouvi um montão de tiros, voltei para o carro, dei a volta para ver o que estava acontecendo, quando eu vi que tinha acontecido essa execução, que era um advogado. Segundo as investigações, foram pelo menos 16 tiros. 10 deles atingiram a vítima, que morreu no local. As imagens da câmera de segurança já estão sendo analisadas pela Delegacia de Homicídios da capital. Testemunhas já foram ouvidas. O crime aconteceu em frente ao prédio da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. O local, que costuma ter policiamento, estava sem no momento do crime. Curiosamente, nós não tínhamos policiamento na rua, embora normalmente isso ocorra. Então, foi realmente terrível esse acontecimento, uma barbaridade. É uma afronta à advocacia, uma afronta ao cidadão que é defendido pela advocacia, é uma afronta ao Estado Democrático de Direito, é uma afronta dos direitos fundamentais, dentre os quais o da segurança que nós todos temos direito de ter. Em nota, a Polícia Militar informou que uma viatura faz o patrulhamento na região e em locais pré-determinados. Por causa de uma manifestação, a corporação precisou reforçar o patrulhamento em outro trecho. Representantes da OAB estiveram nesta terça-feira na delegacia para acompanhar as investigações. E olha, segundo os familiares agora, a informação que chega agora, o corpo dele deve ser velado amanhã, pela manhã, aqui no cemitério em Botafogo, São João Batista, aqui na zona sul do Rio de Janeiro. O corpo, portanto, do Rodrigo Marinho Crespo, de 42 anos, assassinado, executado ali na região central do nosso Rio de Janeiro. Amanhã a gente traz mais informações. Antes da gente finalizar...